Apresentação do folder do GABA Now da Pharma Office à classe médica. O GABA desempenha um papel importante na regulação da excitabilidade neuronal, sendo referido como agente calmante natural do cérebro. É um substituto natural das benzodiazepinas, evita os efeitos colaterais destas substâncias e não implica o desmame. Tem um efeito tranquilizante, sedativo e ansiolítico e não cria dependência. O GABA Now é um suplemento alimentar que se apresenta na forma levógira, forma natural em que se encontra no organismo humano. Pelos seus efeitos tranquilizantes, sedativos, ansiolíticos, é capaz de reduzir a ansiedade, exercer um efeito calmante, sem afetar as funções motoras ou mentais, constituindo-se como um método não farmacológico, sem recurso a drogas sintéticas como as benzodiazepinas e outros fármacos, muito eficaz nos casos de ansiedade, insónias e... O GABA reduz o relaxamento e o sono sem frustração, não cria dependência, não tem contraindicações e efeitos indesejáveis e é uma fórmula vegetariana. O GABA é um neurotransmissor inibidor, diminui a tensão nervosa, regula a atividade das células nervosas, inibindo a transmissão dos impulsos nervosos e diminuindo o número de neurónios envolvidos no processo. Para que haja um impulso nervoso como resposta a um estímulo, o neurónio tem que passar de um potencial de repouso, neurónio polarizado, em que as cargas negativas se acumulam na face interior da membrana, a um potencial de ação resultante da inversão da polaridade, em que as cargas passam do interior para o exterior da célula, neurónio polarizado. O GABA passa através das sinapses e liga-se aos receptores GABA-A do neurónio seguinte, onde também se ligam as benzodiazepinas, promovendo a abertura de canais iónicos, por onde entra o íon cloreto. A quantidade de cargas negativas no meio intracelular aumenta, tornando o potencial de membrana mais negativo. Gera-se um PIPS, um potencial inibitório pós-sináptico, que inibe a formação de um potencial de ação. A célula fica hiperpolarizada, o que dificulta a sua despolarização, inibindo a geração do potencial de ação, promovendo o relaxamento e baixando a tensão nervosa. O GABA tem um efeito idêntico ao das benzodiazepinas. Os derivados benzodiazepínicos, pelos seus resultados como ansiolíticos, hipnóticos, neorelaxantes e anticonvulsivantes, são muito prescritos. O aumento da quantidade de GABA através da suplementação tem um efeito idêntico ao das benzodiazepinas, que potenciam a permeabilidade ao íon cloreto, mas sem implicar os efeitos indesejáveis das mesmas. Em comparação com a situação normal, o aumento da quantidade de GABA através da suplementação permite a entrada no neurónio de uma muito maior quantidade de cargas negativas, íons cloreto. Isto determina que o neurónio fique hiperpolarizado e não haja resposta ao estímulo, porque a grande quantidade de cargas negativas existentes no interior da célula nervosa impede que ocorra inversão de polaridade. Assim, não se gera um potencial de ação, não havendo impulso nervoso, o que promove relaxamento e baixa a tensão nervosa. O GABA não tem os efeitos indesejados das benzodiazepinas. Os efeitos colaterais mais frequentes comprometem o paciente
agravados pelo seu uso prolongado são diminuição da atividade psicomotora, interação com outras drogas como o álcool, desenvolvimento de dependência. No que respeita à atividade psicomotora, ela manifesta-se através da dificuldade em manter-se de pé e caminhar, tensão baixa, tonturas e desmaios mais problemáticos em idosos, sonolência, pesadelos, visão turva, dor de cabeça, prejuízo da memória. O GABA é um suplemento alimentar seguro e, como salientamos, com efeito tranquilizante, sedativo e ansiolítico, que induz o relaxamento e o sono sem prostração, não cria dependência, sem contraindicações e efeitos indesejáveis e apto para vegetarianos e veganos. O GABA Now é apresentado em embalagem de 100 cápsulas. Aconselha-se a toma de uma cápsula 2 a 3 vezes por dia, de acordo com a indicação médica. É uma fórmula com vitamina D6 que é indispensável à síntese do GABA, ativa a enzima GABA-transferase que facilita a passagem do GABA pela barreira hematoencefálica e é responsável pela conversão do 5-HTP em serotonina.